Olá, muito bom dia, querido irmão e querida irmã que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Em mais um domingo em que iremos estudar a Palavra de Deus, nesse período em que estamos estudando sobre a mordomia cristã, baseado na revista da editora cristã evangélica, que fala sobre o cristão integral. Essa já é a quarta lição dessa sequência de estudos. E nesse domingo, dia 1º de dezembro, eu gostaria de pedir licença para fazer aqui uma menção. Essa data, 1º de dezembro, é muito especial para mim, que é o aniversário do meu pai, né? Meu pai, o pastor Natanael Menezes Cruz, está em Pernambuco nesse momento, a quem eu mando um abraço, né? Uma vida preciosa para Deus, que tanto serviu ao Senhor e ainda tem servido como um pregador, um profeta do Senhor Jesus, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e abençoando tantas vidas, dentre as quais a minha vida, né, como seu filho e também como ovelha que fui dele durante um bom tempo da minha vida. Então, um abraço ao pastor Natanael. Mas hoje nós iremos seguir a sequência aqui da nossa lição, do nosso estudo de mordomia cristã, com um tema muito especial, né? O tema da lição de hoje é assim: você é importante para Deus. Esse é o tema que a revista que nós estamos seguindo escolheu para essa lição, né? E assim nós vamos seguir. E eu escolhi como um texto básico, ou texto áureo, né, para esse estudo, o texto, né, escrito por Paulo, né, aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Vamos ler esse texto antes de fazermos a oração, para que Deus nos conduza nesta lição. Diz assim, Efésios 2, versículo 10: Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra e ao tempo, Senhor, que te pedimos que nesse momento nos conduza, Senhor, mais uma vez nesse estudo, através do teu Santo Espírito, Senhor. Nos ensina aquilo que tu queres de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse é o nosso tema. Você é importante para Deus. Ao pensar nesse tema, nós podemos olhar para o nosso lado, para a nossa sociedade, né? Nos dias de hoje, e é uma coisa que não é tão recente, mas existe desde que existe o mundo, desde os tempos da antiguidade, desde que o homem existe, que é a questão de que muitas pessoas se sentem inseguras naquilo que fazem, naquilo que produzem, naquilo até que são, né, diante da sociedade. Muitos sentem isso, inclusive dentro das igrejas, né? Pessoas inseguras, pessoas que tímidas, que não conseguem muitas vezes desenvolver o dom e o talento que Deus deu em sua mão para poder servir. Essa insegurança, essa timidez pode desencadear em grandes crises, inclusive crises existenciais. Pessoas podem cair até em depressão devido a essa insegurança que tem diante da sua realidade, como a pessoa se vê a si mesmo, né? A sua autoimagem, a sua autoestima. Isso acontece também dentro de nossas igrejas. Talvez essa seja uma situação ou um momento que um irmão que esteja agora nos ouvindo nesse momento esteja passando também. E esse estudo vai falar sobre isso, sobre a importância que nós temos para Deus. Eu e você, todos nós, como criaturas de Deus, como servos do Senhor, como mordomos de Cristo, temos a importância que nós temos diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, diante desse mundo em que o Senhor nos colocou. Então, essa lição vai falar sobre isso. Por isso, escolhi esse texto de Efésios, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa é a imagem que nós devemos ter de nós mesmos. Nós estamos estudando sobre a mordomia cristã e nos últimos estudos nós vimos que nós podemos servir ao Senhor como mordomos através daquilo que nós somos, como também através daquilo que nós temos, através dos nossos bens, e até através das coisas que ainda iremos alcançar no futuro, né? Nós já devemos ter, desde hoje, desde de antemão, já devemos ter o coração aberto para entregar tudo aquilo que Deus nos deu ao seu serviço. Esse é o ensinamento que nós temos assim, estudado durante esse período. No entanto,
para exercer essa mordomia cristã, que é tão importante, nós estamos vendo durante esse período o quão importante sermos mordomos de Cristo, nós precisamos ter segurança em quem nós somos. Nós precisamos entender a importância que nós temos. E esse entendimento da importância deve ser na medida certa. Então, o primeiro ponto para esse estudo é falar sobre o cristão e a sua autoestima. Como o cristão se olha, se vê diante de si mesmo, diante de Deus, diante da igreja que ele congrega, né, a comunidade que ele congrega, e diante da sociedade. Nós podemos ver, por exemplo, que na Bíblia, né, existem relatos de personagens bíblicos que apresentaram crises semelhantes a essa que nós falamos aqui no começo. Pessoas inseguras, que por isso não realizaram a obra, naquele momento, a obra que Deus queria. Precisaram ser encorajados. Então, se você passa por um momento desse, entenda que isso não é só com você. Aconteceu também com outros homens de Deus, que nós podemos mencionar aqui no nosso estudo. Vamos iniciar, por exemplo, pela vida do próprio Abraão. Podia até ir mais antes, anterior a Abraão. Até Adão e Eva tiveram um momento que se esconderam, né? Quando pecaram, né? Se sentiram inseguros, se esconderam por causa da vergonha do pecado. Mas vamos para a vida de Abraão. Abraão, pai da fé, aquele que foi escolhido para sair da sua parentela, para que Deus fizesse dele uma grande nação, ele por vezes titubeou também, né? Nós sabemos que por mais de uma vez, por duas vezes, ele mentiu, né? Ele cometeu um pecado ao dizer que sua esposa não era só sua esposa, apenas dizia que ela era sua irmã. De fato, Sara vinha da mesma família de origem de Abraão, e isso não era por si só uma mentira, mas ele omitia o fato de que ele era sua esposa por medo, né? Por duas vezes, né? A primeira, quando ele esteve lá no Egito, isso está em Gênesis 12, né? Teve medo do faraó matar a sua própria vida por ter interesse nela, por Sara ser uma mulher muito bonita, e depois diante do rei Abimeleque, ele também cometeu o mesmo erro e ao negar que sua esposa era sua esposa e falou apenas que ela era sua irmã. Então, por duas vezes, Abraão cometeu o mesmo erro. Esse homem tão, digamos assim, poderoso, tão importante na palavra de Deus, o pai da fé, aquele que não havia negado, inclusive, o seu filho, que foi pedido a Deus, por Deus, para que ele pudesse oferecer Isaac, seu filho, como sacrifício, ele cometeu esse erro, ele teve esse momento de insegurança. Também nós podemos ver insegurança até na vida de Sara, sua esposa, né? No momento em que Deus estava anunciando a Abraão que Isaac viria, enfim viria, né? Ismael, filho de Abraão com Agar, já havia nascido, e o Senhor enviou o anjo para falar para Abraão que ele teria um filho, e Sara ouvia aquilo dali e riu. É o texto, é o relato que está na Bíblia, que ela riu, inclusive o nome de Isaac, né, que tem esse significado, aquele que ri, né? Ela riu porque não se achava em condições de realizar aquela obra, de ter um filho. O que é que ela precisava fazer ali? Qual era a importância, a grande importância de Sara ali naquele momento? Ela iria gerar o filho que viria de Abraão, do pai da fé, a linhagem que seguiria até chegar a Jesus, né? Passaria por Davi até chegar em Jesus. Que coisa importante, que mulher importante na história do povo de Deus, na história bíblica, né? E naquele momento ela riu daquela situação, como se dissesse assim: eu ter filho, essa idade que eu tenho, ela já era avançada de idade, e ela não acreditou que fosse capaz, né? A coisa aconteceu, por exemplo, com Moisés. Nós sabemos da história lá da sarça ardente, lá em Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés e diante da sarça ardente ele diz a Moisés que tem para ele uma missão. Moisés também duvida daquilo ali, e o Senhor mostra provas do seu poder, através da prova do cajado, que Moisés joga no chão e transforma-se também em uma cobra, em uma serpente. Então, Moisés estava tendo ali um diálogo direto com Deus, né? Um diálogo que talvez pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram esse grau de intimidade, de proximidade, de relacionamento com Deus, e ainda assim Moisés era inseguro. Né? No livro do Êxodo, já no capítulo 4, no versículo 10, ele tenta dissuadir Deus da missão que Deus estava querendo trazer para ele, de ir até o Egito para libertar o povo, com a desculpa de que ele era pesado em línguas, né? Alguns dizem que ele era gago, ou ele tinha dificuldade de falar.
Ele tinha dificuldade na sua oratória, ele não tinha eloquência, né? E aquilo ali ele estava colocando como empecilho, ele estava se colocando para baixo, ele estava se inferiorizando diante da missão que Deus tinha dado para ele. É óbvio que a gente pode fazer a leitura dessa atitude de Moisés como uma forma de querer se esconder, de não querer realizar aquilo que Deus queria que ele fizesse. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós. A gente pode colocar diante de Deus e dos homens desculpas, né? Mediante as nossas limitações, que Deus sabe que nós temos essas limitações. Deus sabia que Moisés era pesado em língua, mas ainda assim ele o chamou. Da mesma forma como Moisés criou aquela desculpa, nós também podemos criar desculpas hoje em dia. Porém, Deus trouxe a solução. Falou de Arão: Arão, teu irmão vai contigo, né? E é muito interessante a leitura que a Midrash, né, que é a questão da tradição oral entre os hebreus, dá desse momento em que o Senhor Deus fala para Moisés que ele pode, né, ir junto com Arão, e Arão iria ajudá-lo nessa questão que ele tinha essa limitação, que fala que também ali também havia um respeito de Moisés em relação à figura do seu irmão mais velho, que era Arão, e aquilo traria mais segurança também para Moisés para poder ir ao Egito e cumprir a sua missão. Então Moisés, um homem tão importante, o grande profeta do Antigo Testamento, respeitado por tantas nações, inclusive religiões, não só a cristã, mas os judeus, e inclusive os próprios árabes, né? Eles entendem Moisés como um grande profeta, né? O grande profeta da história que é Moisés. Ele ia deixar de cumprir a sua missão se ele ficasse se amarrando, se segurando apenas nessa desculpa que ele tinha, que ele apresentou a Deus em Êxodo 4, né? Outro exemplo que nós podemos dizer também é o exemplo de Elias, né? Que está lá no livro de Primeiros Reis, no capítulo 19, né, quando ele se esconde numa caverna com medo de Jezabel. Ele que, no capítulos anteriores ao capítulo 19 de Primeiros Reis, está relatado, ele que enfrentou 450 profetas de Baal, e ele ali venceu, né, através do poder de Deus, aqueles profetas. Era um homem que já era poderoso e reconhecido pela sua autoridade, pela autoridade que Deus já tinha dado a ele como profeta, profeta Elias, mas ainda assim, quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, ele se escondeu com medo. É isso que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, os irmãos podem conferir nos versículos de 3 a 5. Ele se escondeu. Ele tinha ainda missão a cumprir, mas ele teve medo diante da sua limitação. Então, esses exemplos nos ensinam muito. Outro exemplo aqui que eu gostaria de mencionar é o exemplo de Jonas, né? Jonas que recebeu uma missão muito clara, né? O livro de Jonas já inicia com Deus dando a Jonas, ao profeta Jonas, uma missão de ir a Nínive pregar o evangelho, ou pregar, anunciar a salvação de Cristo, que Cristo ainda não havia vindo, mas que aquele povo, denunciar o pecado daquele povo, para que aquele povo pudesse se arrepender, mas ele foge, né? Ele foge. E o livro de Jonas, que é um livro que é mencionado, inclusive, no Novo Testamento, né? É por isso que, inclusive, ele está no cânon bíblico, né? Conta que Jonas, ele tem medo, vai para uma outro destino, tenta ir para Tarsis, é lançado no mar, engolido por um grande peixe, levado para Nínive, e lá ele cumpre sua missão. O livro de Jonas traria para nós outras grandes lições sobre essa questão da autoestima, mas nós não vamos só nos prender aqui no livro de Jonas. Mas ali ele cumpre sua missão, o povo se arrepende, ele até depois se rebela contra o arrependimento do povo, ou seja, apesar da missão dele ter sido cumprida, né, com sucesso, ele isso ainda lhe deixa irritado, porque ele entendia que aquele povo não merecia aquele perdão que Deus estava dando. Quem era Jonas, né, para entender, para poder pensar assim, mas ele assim pensou. Mas Jonas, ele teve a oportunidade de reverter, Deus deu a ele a oportunidade de reverter esse desvio que ele estava tentando fazer de cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. A mesma coisa pode acontecer conosco hoje em dia. Da mesma forma, do mesmo jeito, se a gente estiver fugindo das missões ou da missão que Deus tem para a vida de cada um de nós. Se a gente não tiver a verdadeira noção da importância que nós temos para Deus, da relevância que nós temos como criatura de Deus para Deus. Então, ao observarmos esses exemplos, né, nós temos ciência das consequências que uma visão distorcida de nós mesmos pode causar para cada um de nós. Nós podemos retrair e ter medo das responsabilidades que Deus nos dá, medo de fracassar. Isso pode resultar em limite do uso
que Deus quer fazer de nós. Deus quer fazer de nós muitas coisas, grandes coisas. E nós podemos estar limitando essas coisas quando estamos com essa baixa autoestima, quando estamos com esse sentimento de que não somos importantes diante de Deus e diante da sua obra. Nós podemos estar escondendo os talentos que Deus nos deu, né? Conforme a parábola, né, do Senhor e dos servos e os talentos, né? Que o Senhor deu aos seus servos, cada um deu uma quantidade de talentos, 5 para um, 2 para outro e um para outro. Dois desses três servos desenvolveram esse talento, enquanto um escondeu esse talento. Então, essa questão de nós estarmos retraídos, tímidos, esse momento de crise que às vezes passamos, de entendermos que não somos importantes, muitas vezes pode nos levar, se a gente se acomodar a essa situação, pode nos levar a deixar de desenvolver os talentos que Deus tem para nós. E assim nós não seremos bons mordomos, nós não estaremos executando, vivendo, vivenciando a mordomia cristã na sua integralidade. Nós precisamos nos livrar desse sentimento, precisamos entender a importância que nós temos. Nós precisamos ter a correta autoimagem, a imagem de nós mesmos. Quem somos diante de Deus, né? E nós podemos ver isso e podemos ter essa, digamos, a solução para essa situação quando temos a motivação certa. Então, crente, diante da sua autoestima, ele deve solucionar algum problema que eventualmente ele tenha com relação à sua autoestima pela motivação certa. E qual é a motivação certa? É a motivação do amor. Nós vamos bater aqui nessa tecla e falar um pouco sobre o amor. Né? O amor que tem várias definições, né? Se você pegar a definição de amor no mundo, ela não necessariamente é igual à definição que a palavra de Deus nos dá. Eu procurei aqui no dicionário de Oxford, diz assim, que amor é a forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. A inteligência artificial diz que amor é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa ou uma coisa. Prefiro ficar, sem desmerecer as definições que são trazidas nos dicionários, né, por aquelas que estudam o tema dos vernáculos, né, o significado das palavras, mas eu prefiro ficar sem desmerecer tudo isso com a definição que traz a palavra de Deus. E talvez a definição mais simples, porém é muito abrangente, é a que traz João, na sua primeira carta, na primeira epístola de João, 1 João 4, versículo 8, que ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se podemos definir o amor da maneira mais simples, porém mais abrangente possível, podemos dizer assim: Deus é amor. Tudo que provém de Deus vem de amor, porque Ele é amor. E nessa luta, ou nesse exercício de entendermos quem somos e a nossa importância diante de Deus, é importante entendermos o amor de Deus e as suas características. A primeira característica que eu gostaria de frisar sobre o amor de Deus é que esse amor de Deus ele é real, ele é verdadeiro, ele não é um amor só de palavras, né? O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus prova, ou seja, é um amor provado, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o que o texto nos diz é: nós ainda não merecíamos ou nós não merecíamos nada, e ainda assim Deus provou seu amor em Cristo tendo morrido por nós. Essa questão do amor real, o amor prático de Deus também está descrito nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando conversando com Nicodemos, disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor não ficou só em palavras, é um amor de ação, é um amor prático. Deus deu o seu Filho por nós. Então, não bastasse Deus nos criar a sua imagem e semelhança. Veja que importância que nós temos para Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas, embora pecadores que somos, Deus provou seu amor para conosco, em que ele morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nem se arrependido ainda. Jesus Cristo já tinha morrido por nós. Esse amor, ele não é só real e prático, como ele também é um grande amor. O livro de Efésios, aqui nós já lemos o versículo 10 do capítulo 2, mas se lermos o versículo 4 do capítulo 2, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, Deus, rico em misericórdia, com um grande amor pelo que nos amou. Grande amor. Esse amor ele é real e ele não é só real, mas ele é um amor grande. Ele excede o tamanho da naturalidade, daquilo que nós podemos entender como natural. Um amor que um pai tem por um filho, uma mãe tem por um filho, um esposo, um marido tem por sua esposa, por sua querida, são coisas lindas, bonitas, mas podem até exemplificar, como a própria palavra de Deus nos diz, mas não chega ao tamanho do amor que Deus tem por nós. Entenda então, irmão, o quanto você é importante para Deus. O salmista diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor, né? Nós somos feitos criaturas de Deus. E aqui, como lemos em Efésios, formados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos a essência da criatura de Deus, da criação de Deus. Ponto ápice da criação de Deus é quando ele fez o homem. Como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando o texto bíblico diz que, a palavra diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o texto bíblico diz que quando Deus criou o homem, viu que aquilo era muito bom. Tudo que Deus fez é bom, mas quando criou o homem, viu que aquilo era muito bom. Quando o texto bíblico diz isso, não está só falando de Adão, primeiro homem, de Eva, a primeira mulher. Está falando de mim e de você. Você é muito importante para Deus. É importante entender dessa importância, dessa relevância que Deus dá para a sua criação maior, que é a criação do homem. Ele me criou, criou a você. E ele nos amou com amor real, com amor grande. A terceira característica desse amor é que, além dele ser real e prático e ser um grande amor que excede a dimensão daquilo que nós podemos entender, ele é um amor eterno, conforme o profeta Jeremias registrou. Porque com grande amor te amei, com eterno amor te amei, com benignidade te atraí. Está lá em Jeremias 31, versículo 3. E é interessante olhar para a vida de Jeremias, que era um homem, um profeta do Senhor, que viveu num momento de muita crise de Israel. Era um profeta que tinha todos os motivos para se sentir para baixo, usando uma linguagem aqui mais popular, para se sentir depressivo, para ter a sua autoestima lá embaixo, porque ele viveu no momento em que o povo de Israel estava sendo subjugado ali pela Babilônia, invadido, tudo aquilo que era do povo de Israel, que Deus tinha prometido como terra prometida, agora estava sendo usurpado, saqueado por outros povos. E ali Jeremias faz uma denúncia do pecado do povo e tem todos os motivos para poder ser alguém deprimido, alguém que tem muita coisa a lamentar. Tanto que ele escreveu um livro também chamado Lamentações de Jeremias, né? E tão grande crise ele passou no momento da sua existência, mas aqui em Jeremias 31:3, ele reconhece o amor de Deus e diz: de longe me viu o Senhor, me deixou ver o Senhor dizendo: com eterno amor te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, esse amor de Deus, ele é eterno. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus é amor. Esse amor é real, é prático, não é só de palavras. Ele faz, ele demonstra o seu amor em dar o seu Filho Jesus para nos salvar. Esse amor é grande, ele excede o nosso entendimento. Esse amor é eterno, ele não tem começo nem fim. Não há nada que o homem possa fazer para fazer com que Deus o deixe de amar. Então é importante nós entendermos isso, para compreendermos a importância que nós temos para Deus. Tudo isso que Deus fez, todo esse amor, é para mim, é para você. Você me pergunta se eu mereço? De fato, eu sei que eu não mereço. Pode ter certeza que você também não merece. A Bíblia nos diz que todos pecaram e afastados estão da graça de Deus. E que o salário do pecado é a morte, mas que existe um dom gratuito de Deus, que é a vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele, com grande amor, nos amou.
Nós somos importantes para Deus. Nós precisamos ter essa autoimagem de nós mesmos. Nós precisamos superar essas crises que podem acontecer conosco, que são naturais do homem. Não é nada que aconteça só com você. Entenda que aconteceu até com grandes personagens bíblicos. E há quem diga que a Bíblia é uma das coisas que assevera a verdade da Bíblia, a grandeza da Bíblia, e que ela é um livro que não deixa de relatar as fraquezas dos seus heróis. Todos os heróis bíblicos, com exceção de Cristo Jesus, que veio ao mundo e aqui não pecou, mas todos eles, a Bíblia aponta defeitos, falhas, lacunas, problemas na personalidade, motivos que podem servir para que essas pessoas se entendam como alguém menos importante, ou que não tinha nada a fazer diante de Deus e do seu amor. Mas essa mesma palavra de Deus nos fala desse amor de Deus e nos diz que nós somos importantes para esse Deus que tanto nos amou. Se assim não fosse, ele não nos amava dessa forma. Porém, esse amor de Deus não fica por si só como um amor para a gente relatar ou fixar. Não, eu sou amado por Deus. Isso é muito bom, saber que é amado por Deus, até porque fato de entender, nos entendermos como alguém que é amado, nos dá segurança. Ou como é muito ruim alguém não se sentir amado. Mas nós já podemos sentir diante da palavra de Deus que nós somos amados. Mas isso traz outras consequências, traz outros efeitos para as nossas vidas, efeitos extremamente positivos. E o primeiro que eu queria destacar aqui é que o amor de Deus nos mostra quem somos e nos concede uma missão. O amor de Deus que nos atrai, conforme diz lá em Oséias 11:4, atrai-nos com cordas humanas, com laços de amor. Ele nos concede uma missão na vida. Assim como todos os profetas tiveram uma missão, os patriarcas antes deles tiveram missão para cumprir, os profetas, Jesus Cristo teve uma missão, deixou missão para os seus discípulos, essa missão está conosco até os dias de hoje, como discípulos de Cristo Jesus que nós somos. Nós sabemos e podemos entender que essa missão traz para a gente uma razão de viver. Alguém pode estar em uma crise, uma depressão, muitas vezes porque não entende uma razão de viver. Mas Deus é tão bom para nós, para conosco, que nos deu razão para viver. Nos deu uma missão para cumprir aqui na terra. Eu e você temos uma missão. Cristo Jesus, ao subir aos céus, ele deixou a missão com seus discípulos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, ele nos deu uma missão. Nós temos missão, sim, seja no nosso lar, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho. Nós temos o que fazer. Deus não nos deixou sem ter o que fazer. Ele nos deu missão. E nós precisamos cumprir. E isso é uma bênção que Deus nos deu. E a gente precisa saber quem somos para poder cumprir essa missão. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o exemplo do próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele sabia quem ele era e sabia qual era a sua missão. A Bíblia nos diz que ele diz: Eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 6, a partir do 38, diz assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus tinha noção de sua missão, como ele também tinha noção de quem ele era. O próprio livro de João tem várias expressões afirmativas de Jesus sobre quem ele era. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor, quem ele era, e a missão que ele tinha. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo sabia muito bem quem ele era e qual era a sua missão. Esse é um desafio que nós temos para nós mesmos. Nós precisamos entender quem somos diante de Deus e qual é a missão que ele tem para nós. Isso aconteceu com o salmista também. O salmista Davi,
diante da sua imperfeição, limitação e pecado que ele também cometeu, e a Bíblia relata também as fraquezas de Davi. Ele sabia quem ele era, sabia que era escolhido por Deus e sabia a missão que ele tinha a cumprir. O apóstolo Paulo também se reconhecia, sabia quem ele era. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, por exemplo, Paulo, ele até dá uma, uma expressão do seu currículo, podemos assim dizer. Quem ele era, mesmo antes de ter conhecido a Cristo Jesus, mas ele precisou em algum momento dizer das suas prerrogativas, das suas qualidades. Lá em Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele estava lhe dando as suas credenciais, ele sabia quem ele era. Mas veja, isso aqui é apenas um currículo da vida de Paulo. Ele foi instruído por Gamaliel, ele era judeu, né, de nascimento, etc. e tal. Mas o principal reconhecimento de Paulo é que ele sabia que ele havia sido escolhido para anunciar a palavra de Deus. E aqui estamos no capítulo 22, mas se descermos aqui mais dois capítulos, no capítulo 20, quando Paulo está em Mileto e ali tem uma reunião com os presbíteros da igreja de Éfeso, é lá que ele dá aquela expressão, né, que está no versículo 24, que é muito conhecida, muito dita, inclusive, pelos pastores, né, em festa de pastores, etc. e tal. Porém, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabia quem era e sabia qual era a sua missão. É essa segurança que nós devemos ter aqui na terra, como mordomos de Cristo Jesus. Sabermos que somos importantes para Deus, conhecer quem somos, saber termos a real imagem de quem nós somos diante de Deus e também saber qual a missão que Ele nos deu para podermos cumpri-la como bons mordomos. E esse amor de Deus que nos traz uma missão também como prova de amor de Deus, ele é um amor que não só nos traz a missão, como ele nos garante. O Senhor, ele não nos joga numa cova de leões e nos deixa a sós. Ele faz como fez Daniel, que ali fechou a boca dos leões. O Senhor não nos joga no mundo para anunciar esse evangelho e nos deixa sozinho. Ele nos orienta. O livro de João, nos capítulos 15 ao 17, fala sobre a vinda do Espírito Santo. O Senhor Jesus prepara os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo, nosso Consolador, que nos ensina, que nos consola, que nos orienta, que nos guia. Nós já estudamos sobre isso nesses estudos aqui que temos na sequência aqui da Escola Bíblica Dominical. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, ele nos garante, o Senhor estará conosco através do seu Santo Espírito. Texto que nós aqui já mencionamos no dia de hoje, em Mateus capítulo 28, os últimos versículos desse capítulo, que está fechando ali o livro de Mateus, o Senhor diz, nos dá a missão de fazer discípulos de todas as nações, e no final diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para sempre o Senhor estará conosco. Esse mesmo Deus que nos amou e nos deu uma missão, ele garante a sua presença conosco, nos sustentando, nos garantindo. Se você fizer a vontade de Deus, nada irá te faltar. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência. É assim que diz o salmista. Precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos aqui retornar. Precisamos saber quem somos. Precisamos saber da nossa missão. Precisamos confiar que nessa missão o Senhor nos garante. Então, meus irmãos, veja que coisas, que quantas lições importantes, essenciais para a vida do mordomo. E para finalizar, eu gostaria de falar da importância do esvaziamento, que assim chamei ao querer mencionar aqui o livro de Filipenses, no capítulo 2. É muito essencial, é essencial, né? Não podemos nem dizer muito essencial, porque o essencial que é essencial já é essencial por si mesmo, né?
Mas é essencial entendermos a nossa importância, levantarmos as nossas cabeças, erguermos da nossa crise, da nossa depressão para servir a Deus. Mas é também essencial entendermos das nossas limitações e vivermos bem nesse equilíbrio. Esse mesmo apóstolo Paulo, que entendia a sua missão, ele sabia também que era um pecador. Foi ele que disse que dos pecadores era o pior de todos. Então nós devemos ter equilíbrio entre entender a importância que Deus nos dá, mas não fazer com que isso nos leve a nos orgulhar demais, que isso não sirva de jactância para nós, que isso não sirva de forma que nós nos sentimos maior, sintamos maior do que os outros, a ponto de poder oprimir os outros, como muitos líderes religiosos, inclusive, fazem. Aqui poderíamos falar de ditadores, né, de tiranos, né, da política, mas infelizmente até nas comunidades religiosas existem muitos líderes que fogem da vontade de Deus e oprimem o povo, se dizendo santos, porta-vozes de Deus, e estão ali oprimindo o povo. Que não seja esse o sentimento. Não seja esse o nosso sentimento. Nos dias de hoje, existe uma palavra que está muito em moda, né? Muitas pessoas usam muito essa palavra, que é a questão do empoderamento. Com certeza o irmão já ouviu falar sobre isso, sobre essa expressão, né? E muitas pessoas utilizam essa expressão de forma errônea, desvirtuada da vontade de Deus. Querer empoderar-se a si mesmo, né? Entendamos que quando Cristo Jesus foi ao céu e disse que estaria conosco, ele falou que todo o poder me foi dado. O poder que Cristo tinha, ele atribuía ao Pai que tinha dado a ele. E aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 5 até o versículo 11, traz uma palavra que é justamente oposta ao empoderamento, mas que se encaixa muito melhor à vida de um mordomo de Cristo do que empoderamento, que é o esvaziamento. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui ao escrever aos Filipenses. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Veja de onde veio o empoderamento. Ele não a si mesmo se empoderou, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele sendo Deus, sendo o Rei do universo, aquele que criou tudo, todas as coisas foram feitas por meio dele, segundo o livro de João, no capítulo 1. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Se nós queremos ser bons mordomos de Cristo Jesus, nós precisamos entender a nossa importância diante de Deus, mas precisamos entender que a palavra de ordem para o servo não é empoderar-se, mas sim esvaziar-se. Porque Deus dará glória àquele que se esvazia diante de Deus. O nosso sentimento deve ser de servo, de ser útil. O Senhor tem uma missão enorme para cumprir aqui na terra, morrer pelos pecados de toda a humanidade, em todos os tempos. Ele, sendo Deus, está lá em Mateus 26, mas também em forma de homem. Se humilhou para estar em forma de homem. E lá em Mateus 26, quando ele sobe ao monte para orar, e os discípulos nem oram com eles, dormem, ele até reclama, nem uma hora podereis orar por mim, comigo. E orando ao Pai, ele chega a dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava em forma de homem. Ele estava sentindo dores. Ele estava aflito. Ele estava sentindo a dor da perda, do afastamento que ele ia ter, inclusive, dos seus amigos, dos seus discípulos.
Ele estava sentindo a dor que aqueles discípulos iam ter pela perda dele, por ele ter morrer e sair, e sabia que aqueles discípulos seriam perseguidos. Tudo aquilo estava passando na mente de Jesus, eu imagino, e ele diz: Afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida, ele se coloca no papel de servo, de bom mordomo, e diz: Mas que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo sabia quem era, mas ele se esvaziou. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que somos, com aquilo que temos? Nós estamos nos empoderando para oprimir os outros, para parecer melhor, mais santos, mais fortes, mais poderosos, ou estamos nos esvaziando para abençoar os outros, para salvar os outros, para levar a mensagem de salvação, para dar um bom testemunho, para que as pessoas que estejam ao nosso redor se sintam abençoadas em Cristo Jesus. E assim seremos bons mordomos. Teremos diante de Deus a verdadeira importância que Ele nos deu. Então, irmãos, vamos buscar esse equilíbrio. O equilíbrio de não estar a vida toda deprimido, em crise, inibindo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, como Ele quer nos usar para abençoar o nosso lar, para abençoar o nosso trabalho, nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, para abençoar a nossa igreja, para servir na igreja de Cristo. Vamos levantar a cabeça, aumentar, resolver o problema da nossa baixa autoestima, ter a verdadeira visão de quem somos diante de Deus. Somos feituras de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Somos a menina dos olhos do Senhor. Mas tenhamos também o equilíbrio de compreender que, diante de toda essa realidade, nós devemos nos esvaziar diante de Deus e nos colocarmos em papel de servos, obedientes, que mesmo como Jesus Cristo, que quis que por um momento, que aquele cálice pudesse ser passado dele, ele pudesse ser aliviado daquela missão, mas se colocou na posição de servo obediente e disse: Que seja feita a tua vontade. Nós somos importantes para Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. E devemos nos esvaziar dos nossos orgulhos, da nossa jactância, para que essa importância que Deus nos deu se transforme em bênção para o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus a sua palavra. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque ela não nos deixa só. E diante, Senhor, das nossas limitações e das nossas imperfeições, ela nos diz, Senhor, que nós somos importantes para ti. Ela nos assegura, Senhor, com palavras tão claras, que diante de ti, Senhor, nós somos importantes. Que tu nos criaste, que tu nos amaste. Ó, Senhor, que esse amor, esse teu amor, possa nos dar segurança, Senhor, na nossa vida. De forma, Senhor, a cumprirmos tudo aquilo que tu queres de nós. De forma que tenhamos uma vida digna, santa, justa diante do mundo, Senhor. Possamos, Senhor, nos portar da forma como tu queres. Senhor, também, Senhor, nos ajuda a termos a humildade que teve teu filho Jesus e tantos outros personagens bíblicos na história, Senhor, que nós conhecemos. De apesar, Senhor, de entender essa importância, nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, do nosso orgulho, daquilo, Senhor, que entendemos que somos, possamos entender que diante de Ti, Senhor, todos somos pecadores. E possamos, Senhor, ser obediente à Tua palavra e cumprir, Senhor, a Tua missão como Tu queres. Esse, Senhor, esse é o nosso súplico. Assim nós suplicamos a Ti, a nossa súplica, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã, minha amiga, permaneça conosco nesse mesmo canal daqui, logo mais às 10h15. Teremos o culto de adoração a Deus da Igreja Memorial. Você está convidado a participar desse culto também conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém.